Nutri, muitos de vocês me perguntam aqui sobre hipocloridria, como que a gente faz essa avaliação, como que a gente faz uma prescrição adequada para esse paciente. Então vejam só, esse artigo do ano passado me chamou a atenção porque poucos trabalhos fazem uma avaliação de hipocloridria. Quando você busca na literatura não tem muita evidência, não tem muitos dados em relação a isso. Mas eu vou te mostrar alguns pontos importantes. Vejam só. E claro que o ácido clorídrico, esse HCl, é produzido por células parietais aqui do nosso estômago e realmente isso é um ponto importante. Afinal, o HCl desempenha várias funções. Além de pensar numa digestão de proteínas, o que é fundamental, a ativação de enzimas fundamentais para a digestão das proteínas alimentares, nós também temos outras funções. Por exemplo, uma proteção contra patógenos. Por isso que uma redução de HCl está mais correlacionada com uma chance maior de SIBO. Além disso, nós temos também um auxílio em absorção maior de vitaminas, por exemplo, como a B12, até mesmo o ferro e o cálcio. Ou seja, apresentar uma quantidade adequada de HCl é um ponto fundamental para a gente. E aí o paciente que tem menos HCl também tem uma chance maior, então, de ter uma má digestão. O paciente tem, então, uma eructação maior e o paciente também tem mais chances de gases. Mas atenção, não é porque o paciente apresentar esses sintomas aqui que você vai dizer que ele já tem hipocloridria. Afinal, nós temos vários tipos de alterações do trato gastrointestinal que também apresentam esses mesmos sintomas. Então, muita cautela. Não dá para chegar falando que todo mundo tem hipocloridria, né? Então atenção, isso é avaliado de fato, por exemplo, o exame aí de endoscopia para avaliação de quanto o paciente produz de HCl. E lembrando que esse é um exame solicitado pelo médico, não por nós nutricionistas, né? Já começa daí. Além disso, anemia perniciosa, que é uma condição autoimune, tem uma condição que ataca as células parietais e, consequentemente, nós temos aí uma condição com uma redução na produção de HCl, assim também como uma outra condição clínica que é a presença de uma bactéria, que é a H. pylori, também faz esse prejuízo. Ou seja, é claro que nesse caso nós temos tratamentos medicamentosos especiais para isso, né? Mas vejam que nós temos aqui um outro trabalho interessante que traz pra gente que essa hipocloridria está presente então em pelo menos 5% dos adultos e 12% dos pacientes idosos. Então é mais comum que o paciente idoso tenha realmente mais hipocloridria do que o paciente adulto. E é por isso que ele tem uma chance maior de má digestão, de eructação, de gases também. Claro que tem outras condições clínicas associadas, mas o paciente idoso realmente tem uma chance maior de redução de HCl. Outra questão interessante, nós temos aqui 597 pessoas que foram avaliadas. 487 adultos e 110 crianças. Mostrou-se que hipocloridria foi presente nessa população que é uma população realmente distinta, lá na Zâmbia, onde nós temos um caso maior de hipocloridria. Não é comum que exista tanta gente assim com hipocloridria. Nesse caso, nós temos 53% dos adultos e 34% nas crianças, e todos com associação de H. pylori. Ou seja, nesse caso existiu H. pylori, sendo aí a principal causadora dessa condição de hipocloridria. Vejam que não é tão simples assim, de fato, avaliar se o paciente tem hipocloridria de modo tão simples e fácil. Nós temos que ter uma avaliação mais aprofundada e dependemos de um gastroenterologista para isso. Mas, quando o paciente tem um diagnóstico fechado de hipocloridria, nós temos algumas questões importantes a serem pensadas para esse paciente. E por conta disso, esse trabalho traz alguns pontos interessantes. Eu vou te mostrar um deles, que é o seguinte: uma mistura de betaína com pepsina pode ser interessante para auxiliar nessa questão, para que exista um aumento na produção de HCl. Veja que nós temos poucos relatos, poucos artigos científicos que mostram uma correlação de nutrição com, de fato, um aumento na produção de HCl. E esse traz para a gente uma das possibilidades que são muito utilizadas, ou seja, a mistura que nós temos de betaína com a pepsina. Ou seja, a sugestão desse artigo é pensar numa misturinha de ambos
de 650 a 750 miligramas por refeição. E essa dose pode ser aumentada de acordo com a tolerância do paciente. Ou seja, se ele começar a ter sintomas de queimação, ou seja, de muita produção de HCl, pode ser que a dose está demais. Então começa devagarzinho e vai aumentando. E até é muito fácil que você encontre para venda em vários sites aí que exista essa misturinha para a venda, como por exemplo esses dois compostos. Vejam que aqui nós temos 250 mg de betalaína e 130 de pepsina nessa marca. E nessa outra nós temos então 1000 mg de betalaína e 47 de pepsina. É uma possibilidade que a gente pode pensar em utilizar para o paciente que tem de fato uma comprovação que apresenta uma hipocloridria. Então vale tentar essa estratégia, desde que o paciente tenha realmente um diagnóstico. E você, já tratou o paciente que tem hipocloridria? Qual estratégia a mais que você utiliza? Conta pra mim.